Bom, hoje a gente quer tratar do tema coragem, né? Coragem, aliás, para fazer muita coisa que precisa ser feito e as pessoas, às vezes, elas não têm essa coragem ou têm a coragem do jeito errado. Isso. Daria para a gente definir um pouquinho o que é coragem? Você poderia trazer essa definição para a gente como psicóloga? Claro. A coragem, ela pode ser confundida. Então, assim, a coragem, ela é sempre quando é algo que busca o bem. Então, eu não me paraliso diante das dificuldades, eu vou em frente, eu sou uma pessoa decidida. Então, pode dizer que a pessoa é alguém corajoso. Mas ela é confundida com a temeridade. Temeridade é quando a pessoa é aquele falso corajoso, mas ela é quando é alguém inconsequente. Então, eu vou dirigir o carro em alta velocidade, eu não vou respeitar as leis, não tenho medo. Isso não é coragem, isso é temeridade. Ou seja, é uma inconsequência, é uma falta de responsabilidade até consigo mesmo e com o próximo. Eu até completaria que seria uma confiança que você tem em momentos de temor, porque às vezes nós temos receios, né? Temos os nossos receios, mas a gente tem uma coragem que não nos faz paralisar, né? Que faz a gente agir diante da situação. Né? Nós vamos até falar daquela coragem. Às vezes a pessoa pode considerar uma pessoa apática, um determinado corajoso. Por exemplo, a Bíblia fala, espere em Deus, aguarde no Senhor. Você tem que ter muita coragem para você também parar e não mover esperando que Deus faça. Isso pode ser confundido como um apático. Sim. Mas nesse caso não, é um corajoso porque está confiando naquele momento que Deus vai mover. A verdade, a coragem, ela tá em todo momento, né? A coragem para esperar, para recomeçar, para recuar. Até a coragem para recuar tem que ter, né? Dar 2 passos para trás para você dar um passo maior, para dar um impulso maior. Então, a coragem, na verdade, ela está intrínseca em toda a atitude, em tudo aquilo que você precisa tomar atitude. Porque a gente pensa em coragem só no momento, assim, de avançar. Mas tem que ter coragem também no momento de recuar. Amém. A Bíblia diz que é um tempo de guerra e também é um tempo de paz. É perceber o momento que você tem que fazer o quê? Há um tempo de calar, há um tempo de falar, entende? Então, essa coragem é perceber o momento e agir em cima desse momento que está sendo necessário. Eu queria te ouvir exatamente, que antes de você falar, eu queria já colocar uma pergunta para você responder. Você está num ambiente onde as pessoas, muitas vezes, elas são acometidas dessa falta de coragem, porque recebem notícias, né? E as notícias, muitas vezes, acabam afetando o nosso emocional ao ponto de perdermos a coragem, que é um ambiente hospitalar, né? É total, porque ali você está lidando com pessoas doentes, entendeu? Você tem que saber o que você vai falar, né? Ainda mais eu que trabalho na parte de atendimento ao cliente, então acontece muita confusão do médico atrasar e tudo, um exame que não deu certo. Você tem que saber o que você vai falar para o paciente ali para não atingir. Entendeu? Você não pode expor demais, porque a pessoa está ali debilitada. Então, assim, a gente tem que ter muita sabedoria para poder conversar para que tudo se resolva. Às vezes a pessoa está até sem coragem para realizar um procedimento que ela precisa realizar com medo, Com medo. Né, de e morrer. A gente tem que dar aquela tranquilidade, entendeu? Que a gente faz muitos exames doloridos e tudo, acalmar o paciente. Se a gente não tem essa coragem para estar ali acolhendo, como é que ele vai ficar? A gente poderia dizer que o medo seria, por exemplo, a antítese realmente da coragem, assim, a primeira. Exatamente. O medo excessivo, ele paralisa. Então, geralmente pessoas muito inseguras, pessoas que não têm dificuldade para tomar decisão. Comumente a gente vê, olha, você vai num compromisso? Não sei se eu vou, não sei se eu não vou. Você quer casar ou anda de bicicleta, ou comprar uma bicicleta? Então, essa indecisão mostra que a pessoa tem o vício da covardia e está longe da virtude da coragem. E geralmente eu penso que a coragem é a virtude da motivação. A coragem é que nos motiva o quê? A perseguir o bem, a se posicionar, como o pastor Leozão mesmo disse. Se eu tenho a virtude da fortaleza, da coragem, eu vou suportar as consequências nos momentos difíceis e eu vou assumir as consequências das decisões que eu tomo. Não é? Eu vejo até que o medo, ele pode ser bom desde o momento que ele te limita. O medo é como se você tivesse, eu posso andar até aqui, porque depois aqui eu posso sofrer uma consequência. O medo problemático é quando ele te paralisa e você deixa de tomar atitudes por causa daquele medo. Mas você ter os receios na vida são importantes,
Porque tem coisas que nós não devemos fazer, tem coisas... sobrevivência, Isso, né? isso. A criança não tem medo, ela enfia o dedo na tomada. Mas a Ellen usou uma palavra aqui que aí eu queria que a gente pensasse nela também, que foi covardia. A covardia não seria, por exemplo, o medo em ação? Porque às vezes você pode ter medo, mas, Isso, por exemplo, entendi. para a gente que é cristão, a gente confia tanto em Deus que mesmo com medo eu vou. Mas a covardia não. E aí eu me lembrei de um texto, que eu não me lembro exatamente onde ele está na Bíblia, que Deus fala que a alma dele não é com aqueles que retrocedem, Sim. ou seja, com os covardes, Isso. né? Porque Deus não tolera covardes. Porque um covarde, ele age exatamente ao contrário do que Deus quer que haja, né? Saul, né? Saul barganhou. Porque o covarde, ele vê todas as dificuldades, né? Ele vê o tamanho gigante, ele vê isso, ele vê aquilo. Ele vê várias situações. Agora, o corajoso, ele está focado. Qual que é o seu foco? Meu alvo é ali. Agora, Saul foi um covarde porque ele viu várias circunstâncias, né? E barganhou. E aqueles soldados que estavam com Gideão também poderiam ser... Com certeza. Aqueles que voltaram, né? Os que voltaram, que Deus Os falou, tímidos. olha, você pode mandar beber água do rio. O que beber água de um Isso. determinado jeito é os que vão. Isso. Outros não vão. Não vamos. Porque ali foi a questão de estar vigilante, né? Beber água aqui, mas não tirar os olhos. Sim. O outro chegou e se dobrou diante da necessidade. Não viu mais nada a não ser a própria necessidade. O covarde tem esse negócio. Quando vem a necessidade, ele só vê aquilo que vai suprir. Ele não fica vigiando. Porque o cachorro, quando bebe água, ele está olhando ao redor. Mesmo que ele está bebendo água, ele está vigilante. Aqui as pessoas não. Eles viu a água, estava com sede, então se dobrou. E não se dobraram e não perceberam o que poderia acontecer. Sem contar os que foram embora antes de beber muito, água. né? Justamente. Mas sabe o que isso me lembra? É a questão do vício pelo fácil. Então, sim. é mais fácil eu me baixar e não Isso, vigiar. isso. O covarde, ele vai sempre pelo lado mais fácil. Então, eu não me posiciono, eu não vou falar a verdade, porque pra que eu vou... Comprometer? Eu vou me comprometer? Expor, né? Pra que eu vou me expor? Deixa. Eu não concordo, mas deixa ele achar que eu concordo. O corajoso, ele se posiciona, ele assume a opinião dele. Às vezes até é mal visto, Às né? vezes é mal Ou visto. do contra. E geralmente, por exemplo, a gente vê empreendedores. Para ser um empreendedor, uma característica que é inerente a todo empreendedor é a coragem de assumir um desafio, de assumir um negócio que ninguém acredita. Não só empreendedor no aspecto Líder. comercial, mas o cara que vai casar também tem que ter Exatamente. coragem hoje em dia para casar. Não fala se não é. Não, fala sério. Não tem que ter coragem para casar hoje, para assumir. exatamente. Porque Claro. você sabe, imagina, o covarde prefere ficar com a mamãe, com o papai a vida inteira até os 40. Não assume. Não A gente vê assume. só prorrogando, né? Hoje as Exatamente. pessoas Eu estão fiquei casando cada pensando vez que mais seria, velhas. tipo, consequências negativas disso. Às vezes, ele é muito solitário, o corajoso. Eu fiquei pensando em Esther. Esther, ela teve o pessoal que orou com ela, jejuou, mas na hora de se apresentar para o rei, foi ela sozinha. foi sozinha. E era a cabeça dela que estava Ia correndo rolar, né? risco. Né? Davi também, todo mundo estava lá, mas na hora de enfrentar Golias, ele foi sozinho. Né? Josué também, né? Então, na hora, eu fiquei imaginando, né, as muralhas de Jericó. Você tem noção? Tem que ter muita coragem para você mandar um povo marchar aquela muralha com aquela espessura. Mas vou dizer uma coisa pra você, ó, o Josué, ele estava meio assim, lá e cá, porque Deus falou assim, vai lá que eu vou te dar um sinal. Né? E Deus deu um sinal para ele na boca do próprio camarada lá, do soldado de Jericó, dizendo que teve um sonho, né? O sonho, não sei se é o pão que ele viu girando, o que é exatamente, que ele viu uma tigela, não me lembro qual que é o objeto que ele vê girando. E aí, o camarada falando, então eu posso ir, porque Deus, ele está comigo. Então, o corajoso, ele é diferente do inconsequente, né? Isso. Porque, como você falou, o inconsequente, o imprudente, ele não ele quer vai saber e depois quem ele é vê que o que está com acontece. ele, né? Não, O corajoso tem que ter certeza que Deus está com ele Com para ele ir. certeza, né? Isso é Mas sabe uma importante. diferença curiosa entre o corajoso e o covarde? É que é uma perspectiva. O corajoso, ele vê as dificuldades como desafios, oportunidades para serem superadas. O covarde, ele vê como um problema. É. Ele vê como, eu não vou conseguir. É aquela questão, eu Tá vejo o acomodado. copo, ou eu vejo o copo meio cheio, ou eu vejo o copo meio Aí eu vazio. pergunto, Entende? será que às vezes nós somos obrigados a ter atos de coragem? Será que a gente pode ter atos de coragem e não ser corajoso? Com certeza. Porque em alguns momentos da nossa vida, eu sou pressionada a ter alguns atos de coragem. Eu preciso. Eu tenho que dar um retorno. Mas às vezes eu não sou corajosa. Mas aí que você foi disciplinado num certo... Foi disciplinado
num certo momento. É condicionado. Condicionado. Aí sim você vai. Mas o E corajoso... você pode não ser corajoso, você pode não ter atos de coragem e não Você ser. falou, eu acho que a Regiane ela até pode, de repente, citar algum exemplo pra gente. Por exemplo, você falou um negócio aí dentro que vocês estão falando, Carol. Eu me lembrei dos jovens e adolescentes, por exemplo, que são condicionados a fazerem coisas para provar que são corajosos. Justamente. Né? E aí vão parar no hospital depois, né? Mas eu tenho até uma história de coragem, não na minha área de trabalho, Sim. na minha vida mesmo. Sim. Eu, por exemplo, tem 4 anos que eu estou na igreja e eu entrei para a igreja através do impacto. Nunca tinha entrado na igreja da Lagoinha, nem nada. Aí tinha um amigo meu que ele mudou totalmente, que ele foi no impacto e tal. Aí eu fiquei curiosa com aquilo. Nossa, fulano mudou da água para o vinho, o que aconteceu, né? E tal. Porque eu fui no encontro, você quer ir comigo e tal. Aí, como você vê que a pessoa mudou mesmo, eu fui lá. Você criou coragem e foi? Não, fui, fiz a inscrição, no impacto e tal, não sei o quê. Na sexta-feira saímos de lá e ele me acompanhou. Aí eu tô assim, mas você não vai? Não, eu vou no outro ônibus e tal, não sei o quê. Quando eu vi a figura, não foi. E eu dentro do ônibus, sem conhecer ninguém, o que eu tô fazendo aqui com esse povo que eu nunca vi na vida? Quase que eu falei assim, eu vou pedir pro motorista descer, parar, que eu vou embora. Cheguei lá, parecia uma presidiária chegando no presídio. Desconhecendo todo mundo, né? O que eu tô fazendo aqui? Aí que eu fui ver, né? Por isso que eu falo, eu adoro o programa do Impacto, porque foi impactante na minha vida mesmo. Aí que eu fui saber o que era, que a pessoa já tinha ido, então não tinha como ir de novo. Que aí eu mudei a minha vida, assim, de um final de semana, eu falei com a minha mãe, eu tô indo ali para um sítio. Que eu voltei outra pessoa transformada. Você foi para um acampamento, voltou. Fui para um acampamento e voltei outra. E o que aconteceu aconteceu lá, né? nisso? É igual a pastora Carol falou, a coragem a gente tem que ter ela sozinha com Deus, porque eu enfrentei muita coisa. Porque para quem tinha uma vida totalmente, não falo tão desregrada, de uma hora para outra eu enfrentei família, que a minha família é toda católica, amigos, eu sempre fui de muita farra, e de uma hora para outra eu cheguei e mudei. Eu lembro que no dia que eu fui para o Impacto, eu tinha prova na faculdade. Eu ainda fiquei lá de, recuperação na faculdade, que eu tô assim, não, eu vou para esse encontro. E o pessoal, você é doida, vai ter prova, você não vai? Eu tô, não vou, eu quero ir, 2 de outubro. Essa data ficou marcada na minha vida. E o que aconteceu depois disso? Né? Eu fiquei sozinha na igreja, não tinha ninguém. A Marilene, que foi minha anja lá, que o Leozão conhece tudo, me ajudou muito e tal, sofri muito, por quê? Porque foi uma mudança assim, graças a Deus, Deus já estava me transformando antes. Já tinha abandonado muita coisa, que eu já estava assim meio perdida. Tipo assim, gente, eu preciso de encontrar um rumo na minha vida. E foi muito sofrimento, que muitas pessoas dão as costas pra gente, decepciona, sabe? Até a pessoa que me levou pra igreja mesmo me decepcionou muito. Sabe o que aconteceu? Eu me agarrei mais a Deus ainda. Não, e para você andar com Jesus, tem que ter coragem Muita mesmo, coragem. né? O Pedro andou com Jesus, mas na última hora ele não teve coragem de assumir que andava com Jesus. Negou. Hoje em dia, para você andar com Jesus, tem que ter coragem, porque afinal de contas, você vai tomar pedrada mesmo do mundo, né? Mas pra gente finalizar aqui, porque nosso horário tá chegando ao final, você falou uma coisa interessante, ou a Carol, não me lembro agora, que a pessoa tem que ter coragem sozinha, né? Isso. Não dá para o outro ter coragem para alguém, não né? dá, Um não terceiro dá. ter coragem para você. Dá pra você terceirizar isso. As pessoas tentam fazer isso, né? Terceirizar. Não, vamos que eu vou com Isso, você. você vai junto. Mas se o camarada não tiver aquilo internalizado, não vai, né? não Não, vai. ele trava. Existe a pseudo-coragem, né? Que eu posso mascarar, eu posso mostrar socialmente que eu sou uma pessoa corajosa, mas na verdade a coragem é a motivação que me impulsiona a me posicionar, mesmo quando tudo parece adverso. Como a Regiane falou da experiência dela, enfim, sempre que eu tenho que tomar um ato de coragem é quando eu me posiciono apesar das contingências e apesar de ter que enfrentar dificuldades.